Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. O tema de hoje é extremamente relevante para quem atua ou deseja atuar no direito público, os 5 anos da nova Lei de Licitações. A Lei 14.133 veio com a promessa de modernizar as contratações públicas, trazer mais eficiência, transparência e segurança jurídica. Mas, 5 anos depois, surge a pergunta: o que realmente mudou na prática? Quais avanços conseguimos perceber? Quais desafios ainda persistem? E, principalmente, por onde caminha o futuro das contratações públicas no Brasil? Para essa análise, recebemos hoje a doutora Catherine Schreiner, que é advogada atuante na área de Direito Administrativo e Eleitoral há 20 anos e possui ampla experiência na gestão pública municipal. Atualmente, ela ocupa o cargo de secretária municipal de licitações, contratos e parcerias de Florianópolis, na gestão de 2023 e na atual, e de vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Administração das Capitais, FONAC. É ainda membro titular do Comitê Gestor do Governo da Prefeitura de Florianópolis. Já ocupou os cargos de subprocuradora-geral de Florianópolis, secretária municipal de administração de Florianópolis, secretária municipal de assistência social de Florianópolis e procuradora-geral do município de São Bento do Sul. É ela que vai hoje nos ajudar a não apenas olhar para o texto da lei, mas para sua aplicação concreta no dia a dia da administração pública e da advocacia. Doutora Catherine, seja muito bem-vinda. Quero começar agradecendo por ter aceitado o meu convite. É uma honra poder lhe encontrar nessa oportunidade. Quero deixar o meu registro público aqui do tempo em que eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social sob o comando da doutora Catherine, e foi uma época de muita aprendizagem na minha carreira, uma época em que eu pude crescer muito em 1 ano de atuação técnica ali do lado da doutora. Então, meu agradecimento duplo hoje por aquela oportunidade e pelo aceite desse convite. Ô, doutora, muito obrigada. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, tanto seja por estar de volta na OAB, né, a minha casa, enfim, a minha profissão, quanto com a doutora aqui, depois de tanto tempo a gente poder se encontrar, né. Realmente a assistência social foi um período bem desafiador, né, para nós duas. Eu aprendi muito contigo também, que tinha a vivência da assistência social, né, de todo aquele conhecimento técnico específico lá, e a gente pôde construir muita coisa boa juntas, né. Verdade. Doutora, vamos começar então tentando entender qual foi o principal grande objetivo dessa mudança na lei de licitações. Bom, a principal mudança veio na ideia da gente poder modernizar as contratações públicas, né? Porque a lei que a gente tinha, ela era de 1993, então ela já tinha, ela foi editada no momento em que a gente tinha pouca internet, a gente tinha a questão de tecnologia em si, ela era muito incipiente, tanto que sempre se previa licitações presenciais, né? E aí você agora pensa que o padrão ele é licitações eletrônicas, né? Licitações principalmente digitais. Depois da pandemia, né? Exatamente. E a outra grande mudança foi que na lei antiga, o principal mote era sempre você conseguir o valor mais barato, né? E tanto que todos os modelos de licitação, todas as modalidades, elas eram focadas no menor preço, né? E agora não, a nova lei ela traz um conceito de contratação mais vantajosa para o poder público, que ela pode agregar tanto questão de preço, quanto questão de qualidade, porque você pode ter uma contratação que seja mais vantajosa, custa um pouco mais caro, mas aquele bem vai durar mais tempo, ele vai atender melhor a tua necessidade. Então esse é o novo desafio, que tanto os servidores da prefeitura quanto os órgãos de controle consigam entender o que é essa vantajosidade, né? E como a gente mensurar isso e não cometer os excessos, né? Você não comprar bens de luxo achando que ele é mais vantajoso. Enfim, é o equilíbrio dessas necessidades, porque acaba gerando, né? uma subjetividade nessa análise, né? De o que seria mais vantajoso e tal. Não fica um critério extremamente objetivo como era antes de o menor preço. Exatamente. A gente consegue trazer mais objetividade quando você faz um estudo técnico preliminar, que agora é um novo documento obrigatório, e lá você demonstra o porquê que você está fazendo aquela exigência e não outra exigência dentro da tua licitação, né? Então, quando você descreve o teu problema, qual é a necessidade que você tem e a forma como você vai resolver ele
por que você está escolhendo aquilo, aí você traz mais objetividade e você consegue demonstrar porque que algumas vezes você abre mão necessariamente do preço para um pouco mais de qualidade. E na prática isso não alterou, não aumentou, por exemplo, a quantidade de recursos daqueles que acabam perdendo o processo, tendo apresentado um valor menor, ou isso não mudou muito na realidade do dia a dia? Não, o que veio foram alguns questionamentos no momento da publicação do edital, porque daí você faz a impugnação ao edital se você não concorda com algum dos critérios do produto em si que está, o produto, ou enfim, o serviço que está descrito, né? Mas justamente isso, quando você demonstra aí que o teu estudo preliminar, ele foi bem feito, ele está bem fundamentado, aí esses questionamentos você justifica, eles acabam caindo por terra e a gente segue com o certame sem problema nenhum. Perfeito. Tá. E passados, então, esses 5 anos, a gente pode dizer que houve uma real transformação? Ou a gente ainda está num processo de evolução que vai levar um certo tempo? A gente ainda está num processo de evolução, né? Porque apesar dessa parte da lei de licitações que fora a grande vantagem dela, a gente tem um outro grande problema na lei de licitações, que é a questão da burocracia excessiva para a compra de produtos padronizados, produtos e serviços padronizados. Então, se eu quero comprar um copo, ou se eu quero comprar um helicóptero, são os mesmos tipos de documento que eu preciso fazer, do começo ao fim do processo. Então, não faz muito sentido, né? E aí, depois de muitos anos a gente batendo em cima disso, o governo federal, no fim do ano passado, editou uma lei que instituiu o SIX, que são as compras para produtos e serviços padronizados naquela ideia do marketplace. Né? Entendi. Só que essa parte do SIX, ele ainda não está vigente, né? O Ministério da Gestão e Inovação, ele ainda está fazendo as oficinas, até eu vou participar de uma oficina lá junto com eles na semana que vem, onde a gente vai começar a definir como que esse SIX vai funcionar, no fim das contas, né? Então, quando o SIX vier, aí sim, aí a gente não vai mais perder muito tempo para comprar papel, caneta, enfim, desinfetante, né? Todas essas coisas que são padronizadas, a gente vai conseguir fazer de uma forma muito fácil, a gente vai entrar lá no Marketplace, vai clicar, eu quero esse, quero aquele, e você compra na quantidade que precisa. E aí a tua equipe técnica, aí sim, aí ela vai se dedicar para as compras mais, ou para as contratações de serviço que são mais não padronizadas, aqueles serviços diferentes, aquelas ideias fora da caixa, né, que às vezes a gente precisa ter dentro do poder público. Mas, por enquanto, a gente gasta um tempo enorme fazendo contratação de coisa muito comum. Entendi. Então, esse hoje... Um olhar bem na prática, porque eu lembro que, na época que trabalhamos na Secretaria de Assistência Social, uma das nossas grandes dificuldades eram os processos licitatórios, que, inclusive, depois disso, levou a doutora para essa área da administração novamente, né? Retornou para a Secretaria de Administração e de Licitações. Mas essa morosidade, essa dificuldade de comprar e tal, com a mudança da lei, ainda não alterou ou já houve um avanço? Teve um avanço, tá? E agora falando enquanto Prefeitura de Florianópolis, o prefeito Topazio, quando ele quis criar a Secretaria de Licitações, veio com esse objetivo também, a gente trazer mais transparência, legalidade e a gente agilizar as contratações. Então, o que a gente montou, e muitos municípios têm feito? Montou a Central de Compras. Então, tem um órgão único na Prefeitura que recebe as demandas de todos esses produtos e serviços que são comuns e faz uma única licitação para comprar o papel, ou, enfim, aquele produto comum para todas as secretarias. Então, a assistência social, a educação, a saúde, eles só mandam um formulário de demanda dizendo assim, ó, eu preciso de tantas resmas de papel A4 e o estoque que eu tenho hoje vai durar até tal dia. Então, a gente já sabe, com essas informações, a gente sabe que precisa reunir todas as pastas e fazer uma contratação. Então, nesse ponto, ajudou muito, né? Mas isso não é uma coisa que veio exclusivamente com a lei de licitações. A gente já tinha experiências dessas contratações unificadas antes disso, né? Mas, como a lei ela prevê expressamente tanto a padronização dos itens quanto essas centrais de compras, isso tem agilizado o processo em muitos locais. Perfeito. E em relação a avanços diretos advindos dessa reforma, né? Dessa nova lei, o que a doutora destacaria como principais pontos de avanço? O que melhorou consideravelmente após a mudança da lei? Bom, como agora as licitações elas são na sua imensa maioria eletrônicas e a gente tem um portal nacional onde a gente divulga os editais, aumentou muito a participação das empresas. Então, empresas que antes
não sabiam da licitação que iria acontecer em Florianópolis ou numa cidade do interior. Agora, por esses portais e por esses sistemas eletrônicos, elas conseguem saber e vêm participar, né? Então, isso melhorou muito, porque daí a gente tem uma disputa maior nas nossas licitações. Então, esse foi um ponto, assim, inegavelmente que ajudou. E as outras... É um portal único? Isso. Para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. É o Portal Nacional de Compras Públicas, que o governo federal mantém. Então, todos os órgãos públicos, quando publicam edital, eles publicam no seu diário oficial, pode publicar em jornal de grande circulação e é obrigado a publicar lá também. Então, hoje, se você quer saber de licitação de qualquer lugar do Brasil, você consegue encontrar naquele portal. Perfeito. E depois também todos os contratos, enfim, ficam lá dentro também. Isso que eu ia perguntar agora, né? Pensando lá na atuação prática jurídica dos escritórios. Eu já tive a experiência de ter que fazer a ação de execução de alimentos contra o devedor que trabalha com licitações. E aí eu fui pesquisando nos portais de transparência de cada município que eu sabia que ele havia contratualizado. Mas hoje, então, a gente pode ir nesse portal específico e consultar tudo que tem à disposição da empresa. Exatamente, você consegue consultar. Eu só não me recordo se tem a consulta pelo CNPJ da empresa, mas pelo objeto, sim, né? Mas eu acredito que sim, acho que seja possível fazer alguma consulta avançada para identificar a empresa. Incrível. E a doutora acredita que essa nova lei trouxe mais segurança jurídica, tanto para os gestores públicos quanto para os advogados na atuação com licitações? Com certeza ajudou, porque antes a gente tinha muitas leis esparsas, né? Então agora está tudo reunido numa única lei, tudo dentro da 14133. E além disso, todas as práticas de licitação, elas também foram modernizadas. Então coisas que antes a gente fazia baseado em doutrina, baseado só em jurisprudência, muitas coisas já estão agora positivadas dentro da lei, então a gente faz com muito mais segurança. Por exemplo, instituir critérios de sustentabilidade nas contratações, a gente fazer algumas previsões que tragam critérios culturais da cidade, que tragam critérios sociais, né? Tudo isso agora a gente pode colocar numa licitação já baseado na lei e não só no entendimento que a gente tinha trazido de doutrina ou jurisprudência. Entendi. E sempre que há uma legislação nova, querendo ou não, 5 anos é um prazo pequeno, né? Um tempo de vida pequeno ainda para uma legislação. A gente sabe que apesar de ter muitos avanços, existem sempre alguns entraves na aplicação, algumas dificuldades. Hoje, quais são os principais desafios para a aplicação plena dessa nova legislação? Bom, a gente teve nessa implantação algumas situações bem interessantes. Aqui em Santa Catarina, quando a gente faz uma licitação, a gente também precisa fazer um envio prévio ao Tribunal de Contas. E no começo tinha diversas modalidades ou formas de disputa que não estavam previstas ainda no sistema deles. Então a gente estava com o edital pronto para publicar e a gente não conseguia publicar porque o sistema não estava adequado ainda para receber. Então, ficava... Foram muito mais eficientes. Sim. Na verdade, enfim, a gente deu prioridade para alguma coisa que não estava na pauta deles ali, mas conversando a gente resolveu e depois conseguiu publicar. Mas essa foi uma situação bem interessante porque a gente tinha, por exemplo, uma concessão de serviço público para publicar e a gente não conseguia porque precisava adequar o sistema, mas, enfim, vai andando, né? E outras situações foram a gente pegar fornecedores que antes estavam muito acostumados com sessões presenciais e mostrar para eles que utilizar o sistema era fácil, né? Que era um sistema que permitia também que eles participassem de forma plena das licitações e agora só não precisando mais ter o envelopinho na mão e sim fazendo tudo pelo sistema. Então essas foram assim as principais situações que a gente identificou nesse começo da lei. Entendi. E a gente sabe também que existe sempre muita resistência ao que é o novo. Lembro, novamente reportando aos tempos de Secretaria de Assistência, quando surgiu o marco regulatório e a necessidade de reformular os termos de parceria, foi uma grande dificuldade de fazer com que as pessoas entenderem que aquela mudança era necessária, que não tinha mais como retornar ao status quo. E agora, com essa lei ainda também tem muita resistência ou foi algo mais simplificado por parte dos gestores, por parte dos advogados que atuam nessa área? Como que a doutora vê isso? Teve muita resistência, tá? Tinha muita gente que acreditava que a lei não ia colar, assim, tanto que teve um período grande de transição, né? Porque a lei foi publicada em 2021 e ela passou a ser só de utilização obrigatória a partir de janeiro de 24, ou no último dia de 23 ali, teve uma questão de data. Então, nesse tempo todo, teve muita cidade que não
não fez nada achando que não ia precisar, principalmente elaborar os estudos técnicos preliminares, que era um documento novo e que aí você precisa pensar, né? Você de fato precisa estudar se aquela solução que você sempre usou era adequada ou não. Então teve sim essa resistência, mas agora não. Agora todo mundo já sabe que não tem como fugir, ou se você quer contratar qualquer coisa, tem que fazer por dentro da lei de licitações. O que tem acontecido muito é a gente começar a descobrir as possibilidades da lei. Por exemplo, uma coisa que está sendo descoberta muito são as possibilidades dentro dos credenciamentos, que era uma modalidade de licitação que a gente usava muito pouco, normalmente utilizava assim para contratações onde você tinha o valor padronizado, né? Então eu quero contratar exames na rede particular de saúde, então a gente dizia o seguinte, todos os laboratórios ou todas as clínicas que queiram fazer exames por esse valor aqui, venham e se credenciem e a gente vai distribuir a demanda para vocês. Mas existem formas da gente usar o credenciamento para outras contratações onde os valores eles são fluidos, né? Por exemplo, compra de passagem aérea. Todo dia muda a passagem aérea, então eu posso credenciar as agências as companhias aéreas e comprar diretamente por ali, sem precisar de uma agência de viagem como intermediária. Então, essas descobertas, elas têm acontecido muito ainda ao longo do tempo, e aí é que está sendo o pulo do gato das cidades ou dos órgãos públicos que têm conseguido simplificar um pouco as suas licitações ou fazer contratações bastante inovadoras, né? Então, a gente está nesse momento agora. E pensando nesse momento, tem algum ponto ou alguns pontos dentro da lei que geram insegurança jurídica, apesar de que a doutora já falou que com a mudança trouxe muita segurança em diversos pontos. Mas existe algum ponto em que a interpretação está sendo divergente de uma parte para outra ou que está gerando algum tipo de insegurança? Sim, nessa questão, por exemplo, dos credenciamentos, de novo, como era algo que era pouco utilizado, então se tinha um entendimento, principalmente nos órgãos de controle, um entendimento muito quadradinho, né, que, não, o credenciamento só pode usar para esse tipo de situação. Então, agora, quando está abrindo, quando você está justificando e demonstrando que o credenciamento pode para outras coisas, começam a surgir decisões lá no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de Minas Gerais, de Goiás, atestando a legalidade ou dando validade para aquele tipo de contratação. Então, isso aos poucos tem sido trazido para os outros estados e a gente vai evoluindo, né? Então, não necessariamente uma insegurança da lei, assim como um todo, mas dessas inovações que a gente tem tentado trazer. Certo. E a gente sabe também que, infelizmente, no Brasil, existe muita gente que se aproveita de qualquer brecha que exista. E não é diferente com as licitações, a gente vê diversas fraudes a licitações e tal. Com a modificação da legislação, a tendência é que isso diminua ou acabou trazendo mais brechas para que essas pessoas de má fé se utilizem da legislação para poder burlar o sistema? Que nem você falou, né, doutora? O brasileiro é muito criativo, né? Ele consegue encontrar jeito de burlar a lei ou de encontrar um caminho diferente em todo lugar. Nesse sentido, o que a gente identificou nos últimos tempos, né? Por exemplo, as atas de registro de preço, agora é possível você fazer adesão, ou seja, vou imaginar que Florianópolis, fez uma ata de registro de preços e eu permito que outro município faça adesão à minha ata e utilize a minha contratação para ela poder usar esse serviço. Tem muitos órgãos que têm feito a chamada barriga de aluguel, ou seja, ele faz uma... é até engraçado o nome. Eles pegam e colocam a quantidade muito exagerada, muito além do que era a necessidade dele, para permitir que essas adesões elas sejam também grandes, para que outros órgãos façam, e aí aquela empresa que ganhou, ela acaba tendo o vendedor de ata, né? Então a pessoa vem vendendo a ata por aí, não, eu tenho uma ata boa e tal, e muito município acaba gostando dessa ideia, porque não precisa fazer a licitação em si, ele só demonstra a vantajosidade daquela contratação e faz a adesão. Mas o Tribunal de Contas da União, na semana passada, justamente divulgou um diagnóstico que ele fez dessas adesões de ata, e demonstrou esse tipo de ilegalidade ou de desvio da função mesmo da ata de registro de preço. Então, esse é um ponto, assim, para a gente ficar bem atento, que
tanto para as empresas que participam desse tipo de licitação, quanto depois para os municípios ou órgãos públicos que decidem fazer as adesões, é importante olhar essa justificativa das quantidades e de como essa licitação foi feita, porque mesmo você tendo aderido, depois a tua contratação pode ser considerada ilegal. Então, esse é um ponto de bastante atenção. Outro ponto de atenção é, por exemplo, na questão das propostas que mergulham muito o preço. Né? Então, a gente acaba, às vezes, tendo descontos de 60%, 70%, 80%, e aí, para você declarar que aquela proposta ela é inexequível, você primeiro pergunta para o licitante, pede para ele demonstrar que ele vai ter condições de executar naquele valor. E ele pode demonstrar, porque vamos imaginar um prestador de serviço que ele diz assim, olha, para mim é interessante eu entrar na cidade de Blumenau, né, nessa licitação aqui, porque eu vou ganhar visibilidade. Então, eu posso trabalhar abaixo do meu preço de custo nesse momento aqui, caso específico, porque depois eu vou ganhar lá na frente. Então, ele já demonstrou a vantajosidade. Mas, algumas vezes, por ele ter mergulhado tanto no preço, depois ele tenta entregar um produto de má qualidade, né? Não aquele produto que estava especificado. Então, aí também os órgãos públicos precisam redobrar a atenção no recebimento dessas mercadorias, para não aceitar a entrega de nada de algum produto que não tenha sido o que você descreveu no teu TR, né? Entendi. E na prática também, né? Hoje um olhar muito prático, aproveitando toda a tua experiência. Sim. Essa nova lei de licitações, ela simplificou o processo ou só trocou a complexidade de lugar? Para produtos e serviços comuns, ele aumentou a complexidade, né? Pelo menos até o momento, né? Que eu falei, a gente agora precisa fazer... Até que saia o SIX. Até que saia o SIX. Quando sair o SIX, aí a gente vai estar no paraíso, né? Vai dar um trabalho até padronizar os itens, enfim, mas depois que estiver rodando, vai ser assim... Previsão de tempo? Então, a primeira oficina vai ser agora semana que vem, aí o Ministério, ele disse que até junho ele quer fazer a nível federal, e daí depois ir expandindo para estados e municípios. Então, eu acho que é uma coisa para fim do ano ou começo do ano que vem, para estar disponível para todo mundo, né? Mas voltando para a complexidade que eu te interrompi. Para a complexidade. Então, assim, para bens e serviços comuns, aumentou a complexidade porque você precisa fazer estudo técnico preliminar, precisa demonstrar diversas coisas para fazer. Para o restante, ele não mudou muito a dificuldade, né? Ele até, o médio e longo prazo, ele até traz alguma certa vantagem, porque quando você faz um estudo preliminar bem feito, você vai fazer uma contratação melhor e a lei permite que agora a contratação de serviços continuados chegue até 10 anos. Então, antes era só 5, agora a gente pode chegar até 10. Então, você fazendo uma contratação bem feita hoje, tu só vai precisar se preocupar com ela de novo daqui 10 anos. Então, nesse aspecto, ela melhorou um pouco, mas aí você precisa sair daquela coisa do sempre foi assim, parar, se dedicar, estudar aquela contratação que você quer fazer com bastante atenção. Fez ela bem feita? Aí você também consegue aproveitar todas as vantagens da lei, né? Aí a gente passa também por uma necessidade de um processo de qualificação dessas equipes nos municípios, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança considerável e as equipes não estão preparadas para algo tão determinante, uma mudança, né? Como um estudo desse do dia para a noite, em um município em que a gente sabe que a sobrecarga de trabalho, de atividades é muito grande. Como têm sido esses processos de capacitação desses profissionais? Na Prefeitura de Florianópolis, a gente começou a lei lá no início de 23, fazendo uma capacitação bem grande, com toda a Prefeitura junto à equipe do Sebrae, veio um consultor nacional que fez um treinamento inicial com todo mundo, e aí a gente tem feito oficinas com cada secretaria, as oficinas temáticas. Então, hoje a gente vai aprender a fazer TR de aquisição de tal coisa, hoje a gente vai aprender a fazer ETP para tal serviço, sabe? E aí isso tem melhorado muito. Mas eu acho que 2026 vai ser o grande ano dos sistemas que trazem a inteligência artificial para apoiar a elaboração desses documentos, né? A gente, na Prefeitura de Florianópolis, vai fazer agora, no fim de abril, um evento, de lançamento do Licita Mais Floripa, que enfim, são algumas modernizações que a gente vai trazer, e dentre elas, a gente vai fazer o treinamento de toda a equipe para utilizar um sistema de inteligência artificial que vai nos ajudar a fazer esses documentos. Então aí, enfim, são fases, né, são momentos que a gente vai conseguindo trazer de melhoria na qualidade desses documentos, agilidade e segurança das informações. E trazendo agora para a nossa área jurídica, advocatícia, prática, para os advogados que
querem atuar nessa área ou que já atuam nessa área, quais são as principais oportunidades que surgem principalmente depois da mudança da legislação? Bom, os advogados agora conseguem ter acesso às informações das licitações do país inteiro, né? Então, se tem algum objeto específico que o advogado ele tem mais afinidade, ele consegue procurar lá no Portal Nacional as contratações na área de saúde, contratações na área de serviços, de equipamentos médicos, enfim, e aí consegue focar mais o nicho dele para isso, né? Continuam tendo sempre aquelas questões de impugnação ao edital, recurso das decisões administrativas, questionamentos judiciais a respeito dessas licitações. Então, todas essas possibilidades, elas continuam existindo, né? E o campo de atuação, com certeza, é muito vasto. A gente sempre recebe os advogados com questionamentos, com dúvidas, né? E aí faz parte do dia a dia esse atendimento e essas respostas. E na visão da doutora, com toda a experiência que possui, quais são as principais competências que um advogado que quer atuar nessa área precisa desenvolver, precisa ter para que possa obter êxito, né, e crescimento, que é o que a gente busca na nossa atuação jurídica? Bom, em primeiro lugar, precisa ter conhecimento do direito público, né? Naquela lógica de que no direito público você só pode fazer o que a lei te autoriza, no direito privado pode fazer tudo que não é proibido, né? Uhum. Então, essa diferença ela é muito importante. A gente consegue perceber em diversas peças que chegam, quando é um advogado que não tem essa experiência, algumas alegações deles acabam já caindo por terra rápido por conta dessas questões dos princípios essenciais da diferença do tipo do direito, né? A outra situação é realmente estudar a lei de licitações, entender o que os tribunais locais têm decidido a respeito daquela situação, porque o que em Santa Catarina é decidido é muito diferente do que acontece no Paraná e muito diferente do que acontece em Goiás, né? Santa Catarina tem a fama de ter órgãos de controle muito rigorosos, né? E aí, então, muita coisa que acontece aqui acaba não acontecendo em outro lugar. Então, se você é um advogado que tem prática para atuar em outro estado, quando vem para cá, acha que, não, essa aqui é uma causa ganha, chega aqui, encontra um pouquinho mais de dificuldade. Uhum. Então, essa experiência das decisões locais, ela também é muito importante. E, por último, entender o que é o objeto da licitação. Porque, às vezes, você também vai fazer um questionamento daquele serviço, daquele produto, mas você não está familiarizado com todas as particularidades, todas as especificidades técnicas daquele produto, e às vezes falta algum argumento que poderia facilitar na defesa do teu cliente, e se você não conhece bem, a gente nota também esse tipo de situação. A doutora tocou num ponto que a gente conversa muito nos episódios que a gente grava aqui com diversos profissionais de todas as áreas do direito, que é essa necessidade da especialização do advogado. Cada vez mais a gente vê menos campo para aquele advogado generalista. Claro que quando a gente sai da faculdade, a gente Sim. acaba tendo essa necessidade de ser mais generalista, até que a gente consiga um posicionamento mais forte em determinada área, mas no direito administrativo não foge a regra, né? A gente continua tendo essa necessidade, ainda mais, como a doutora acabou de falar, de que Santa Catarina ainda é diferente do que é em outras regiões. Ter esse olhar de especialidade é essencial para que o profissional se torne diferenciado no mercado. Com certeza, né? Acho que o paralelo que a gente faz com a medicina, ele é bem importante, né? Você tem um ortopedista e você tem um clínico geral, ou você tem um ortopedista e enfim, o pneumologista, né? Eles vão cuidar de coisas diferentes e não que um não saiba do outro. Ele vai saber alguma coisa, mas o tratamento, a forma de atender vai ser muito diferente. E no direito é a mesma coisa, né? Quando a gente procura um advogado que ele tem familiaridade com aquela área, ele vai conseguir trazer argumentos e explicações e às vezes até demonstrar, olha, realmente você não tem razão, né? Não adianta você questionar aqui por conta dessa situação. Então, a experiência realmente ela conta muito e essa especialização do advogado também, né? Com certeza. Quando a doutora olha para o futuro, qual que são as principais tendências que a doutora acredita que vai impactar nas licitações aí? Bom, com certeza o SIX,
tá? Acho que todo mundo tem que ficar de olho nele, essa questão da padronização dos itens e a gente poder fazer a compra pelos marketplaces, isso ano que vem, não tenho dúvidas que vai ser o grande mote em todo lugar. E o outro ponto que eu tenho estudado bastante, e vou te dizer que para mim abriu assim a cabeça para muita coisa, são os critérios de sustentabilidade que a gente pode colocar dentro da licitação. E esses critérios de sustentabilidade, primeiro eu pensava assim, são só questões ambientais, né? Produtos que poluem menos, torneira que tem menos vazão de água, aquela coisa assim. Mas, na verdade, a sustentabilidade, ela traz também critérios culturais e sociais que a gente pode prever dentro da licitação. Por exemplo, o Ministério da Gestão e Inovação, ele fez aquele programa o Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma muito simples de você entrar, onde os municípios podem contratar serviços de MEIs locais, então MEIs que tenham sede na sua cidade para prestar pequenos serviços, que são serviços de até R$13 mil. Então, a gente conseguiu colocar numa licitação um critério onde eu dou preferência para contratar aquela pessoa que tem a sede dele no bairro. Uhum. Então, imagina o seguinte, estragou uma torneira numa escola. Eu não vou chamar aquela empresa grande para vir consertar a torneira. Eu vou contratar o MEI, que talvez seja pai de um dos alunos da escola, para ir lá consertar a torneira. Então, essa questão social de você conseguir fazer a economia girar perto do local onde você tem a demanda, ela é muito importante. Muito, nossa. Sim, ele traz, assim, possibilidades enormes, né? E nisso, outra situação, a gente pode, por exemplo, trazer um critério que traga um tipo de preferência para as empresas que demonstrem que fazem contratação de mulheres que foram vítimas de violência, ou de empresas que fazem contratações de pessoas em situação de rua e agora saíram. Pensando nessas questões sociais, por exemplo. Questões culturais. Eu posso prever uma licitação, vamos imaginar que eu vou fazer a licitação de um quiosque aqui para o centro da cidade. A gente teve essa polêmica aí, né, de alguns quiosques que estariam em locais irregulares. Eu posso, sim, bem justificado, dar preferência para um tipo de produto que seja alinhado com a cultura local. Então, lá perto do Ticem, as pessoas já têm o costume de comer aquele tipo de comida, buscar aquela média, né? A média, o pãozinho com coisa. Ou tem outro lugar aqui em Floripa onde tem um cachorro-quente que todo mundo conhece, tem outro lugar que tem almôndega que todo mundo conhece. Então, por que não eu poder fazer uma licitação que dê preferência para esse tipo de produto que já faz parte da cultura local ali? Né? Claro, isso tudo muito bem justificado, sem demonstrar direcionamento da licitação para favorecer ninguém, mas para você favorecer a cultura do local, as questões sociais daquele local, ou mesmo as questões ambientais. Nossa, muito interessante. Então, isso aí é um novo campo de possibilidades para você fazer aí a contratação mais vantajosa. Porque aí você consegue demonstrar que, olha, eu estou realmente atendendo a necessidade, eu não vou só consertar a torneira. Além de consertar a torneira daquela escola, eu vou fazer o dinheiro girar ali no pai daquele aluno que vai cuidar bem. E vou dar uma oportunidade dentro do próprio território. Dentro do próprio território. Então, tudo isso a gente pode trazer com esses critérios de sustentabilidade que a lei traz. E aí eu acho que a gente entra num outro grau de dificuldade, que aí seria levar esse tipo de informação para a população, para essas empresas, para esses profissionais liberais, para que eles possam também aderir a esse tipo de contratação, né? Com certeza. Aí é que vem os parceiros externos. Por exemplo, para essa questão dos MEIs, a Prefeitura de Florianópolis tem usado muito o Sebrae, né? Então, a gente se juntou com o Sebrae, que tem esse trabalho forte junto aos MEIs, para eles, enfim, tanto de profissionalização deles, quanto depois de oportunidade de trabalho. Então, ali eles estão ajudando muito nessa divulgação dessas oportunidades. E aí, em cada campo, a gente pensando nos parceiros que possam ajudar na divulgação dessas informações, né? E Florianópolis já está pensando em adotar esse tipo de contratação? Sim. A gente já trouxe algumas situações relacionadas às mulheres vítimas de violência, e agora os próximos passos é a gente trazer essas licitações com as questões, principalmente culturais e sociais, e aonde a gente tem visualizado o maior campo é justamente nessa questão dos quiosques, né, da cidade. Que faz muito sentido a gente ter produtos, serviços, estrutura que sejam alinhados com aquilo que a população já gosta de comprar, já está habituada a comprar e faz parte já da cultura local, né? Interessante. E só voltando um pouquinho a essa parte do SIX, uma pergunta de leigo, eu que sou familiarista, não tenho nenhuma familiaridade com as questões de licitação,
Como vai funcionar na prática essa contratação através do SIX? Isso vai gerar a possibilidade de que os municípios não precisem fazer um procedimento licitatório e possam comprar direto nessa plataforma? Quem vai gerir essa plataforma? Como isso vai funcionar? Todos esses detalhes que a gente vai começar a discutir lá com o Ministério no Entendi. dia 7. Mas a ideia geral, o que é? Vai ter uma plataforma nacional do governo federal, aonde o governo federal vai fazer o primeiro registro dos produtos, né? Então, vai fazer a padronização dos produtos e vai deixar eles lá dentro. E vai fazer o credenciamento das empresas. Então, as empresas, todo mundo que quiser vender para o governo federal vai se credenciar nessa plataforma, eles vão fazer análise dos documentos, estando tudo ok, a empresa está apta a vender. E aí, ela vai poder oferecer, quero uma televisão de tantas polegadas lá, ele vai poder oferecer lá dentro. E o que eu imagino, né? E aí, enfim, ainda é no campo vai ser do que vai ser desenvolvido. Posteriormente, os municípios e os estados também vão poder registrar lá dentro os seus produtos padronizados. Eu imagino que daí não conflito com o que o governo federal já fez. Então, se o governo já padronizou um item, eu não preciso padronizar de novo, né? Então, essa o que vai ter que ver como é que a ferramenta vai funcionar, se vai poder ter 2 produtos iguais descritos. Essa ia ser a minha pergunta, por exemplo. O governo federal padronizou uma televisão, mas eu quero poder fazer a licitação aqui do meu território, seguindo essas regras sociais, contratar a empresa que seja da minha região. Tá. Eu vou poder fazer essa contratação paralela ou eu sou obrigada a contratar através do SIX? Pode fazer ainda, ninguém é obrigado a usar só o SIX, né? Vai poder continuar fazendo os pregões normalmente, mas aí eu não sei. Entendi. Entendeu? Isso é o que vai evoluir. É o que a gente vai começar Entendi. a discutir ali na semana que vem, tá? Então é algo que está bem em construção mesmo e que em construção. Que pode ser o que vai facilitar a vida Sim. de quem está lá na frente das licitações. Uma coisa é com certeza, mesmo o governo federal tendo padronizado aquele item, nada impede que depois, quando eu quiser comprar, eu compre de um fornecedor local. Ou porque vão ter vários fornecedores que vão poder dizer, olha, eu tenho para vender essa televisão aqui, e o meu preço é tanto. O outro vai dizer, o meu preço é tanto, só que eu entrego em menos dias, né? Então, aí você também vai olhar essa questão da vantajosidade. Às vezes você paga um pouco mais para alguma coisa que chega antes, porque você tem uma necessidade mais urgência. Então, isso que eu ia comentar, como houve essa questão da subjetivação de alguns critérios, né, vantajosidade, talvez o fato de contratar algo vinculado ao governo federal possa não ser tão vantajoso, ou as regras que foram estabelecidas para que as empresas pudessem apresentar os seus valores são diferentes das que seriam estipuladas no município, né? Fazendo com que algumas empresas tivessem que ser excluídas do certame. Então, o município, né, os estados continuam com essa autonomia, com essa possibilidade de fazer o seu próprio procedimento. Sim, continuam, né? Mas, na prática, eu acredito que ninguém mais vai fazer. Tá? Porque as regras também para as empresas se cadastrarem já são as normais. É apresentar certidão negativa, contrato social atualizado. Que vale para tudo. Que já vale para tudo. Então, mesmo se eu fizesse uma licitação aqui, seriam os mesmos documentos que eu ia pedir. O que vai valer é realmente preço, disponibilidade de entrega, né? Essas situações eu acho que vão ser os diferenciais no momento da compra. Tá? E só depois disso elaborado, colocado à disposição para que a gente possa entender também quais vão ser as dificuldades que vão começar a surgir dali em diante, né? Exatamente. Mas vai ter muito detalhezinho até isso começar a operar, porque realmente pensar a nível de governo federal já é difícil, né? Agora você imagina padronizar para todas as cidades, todos os estados numa única plataforma, então vai dar bastante trabalho, vai ter bastante detalhezinho para decidir, mas porque são realidades completamente diferentes, com né? certeza. Então é agora que, por isso que é importante, eu tô muito, muito feliz assim de poder participar dessas discussões ali, porque a gente vai poder trazer o nosso ponto de vista aqui de uma cidade, um município no sul do Brasil e como que isso vai ser aplicado mesmo para os outros. Né? Interessante. E eu penso que é uma discussão muito ampla, por conta dessas questões de regionalismo mesmo, que para nós às vezes é barato, para uma outra região é caro, para o que nós é produtivo para outra região não é. Então, eu penso que a doutora vai ter
muitos desafios aí, muito debate pela frente para conseguir avançar com isso. Mas aí que é bom, né? Se fosse tudo igual, a gente não precisava da cabeça de advogado, né? Para pensar, para criar, para interpretar as leis. É aí que a gente se destaca, né, doutora? Exatamente, é aí que vem as oportunidades. Perfeito. E já nos encaminhando aqui para o final, a doutora acredita que a gente está caminhando para um modelo mais eficiente, mais moderno de contratação, ou temos ainda muito caminho pela frente para chegar a esse ponto? Não, com certeza a gente está caminhando para coisas muito mais modernas, mais ágeis, mais seguras, mais eficientes, tá? Isso não tenho dúvida nenhuma, né? Tem algumas cidades, principalmente municípios, né, menores, ainda tem muita dificuldade para, enfim, por todas as questões de estrutura, de pessoal, de treinamento, mas sim, a gente tem melhorado muito a eficiência das nossas contratações, tá? Isso, com certeza, é um grande mérito dessa nova lei. A gente, não sei, eu acredito que daqui mais 5 anos a gente já vai ter uma realidade muito diferente no tipo de serviço e atendimento que o poder público consegue ofertar para a população. Certo. E se a doutora pudesse deixar um recado aí para a nossa jovem advocacia, para esses advogados que estão entrando no mercado agora e que têm um olhar carinhoso para a área da administração pública, qual seria a mensagem que a doutora deixaria para esses nossos jovens colegas? Na faculdade, o direito administrativo, pelo menos assim, na minha faculdade, o direito administrativo passou muito, muito batido, assim, né? Eu que acabei estudando porque eu já fazia estágio num escritório que trabalhava nessa área. Mas o direito administrativo é maravilhoso. As possibilidades que a gente tem dentro dele, elas são gigantes, né? Porque a lei de licitações, ela trabalha com então, tudo que o poder público contrata passa por uma licitação, né? Mas ali dentro você tem também todas as questões de RH, né? Você tem as questões relacionadas à frota da prefeitura, arquivo da prefeitura e de todos os órgãos públicos. Então, assim, o campo do direito administrativo, ele é muito amplo e traz muitas possibilidades e, em geral, a gente não tem tantos advogados se especializando nessa área. Então, é um campo que vale a pena os jovens advogados darem uma olhada, procurem um estágio nessa área, ou né, quem está na faculdade ainda, ou quem se formou, procure ter algumas experiências nessa área para entender, compreender o que é esse campo, e se gostarem, se especializem nele. Tem algum caso marcante, assim, algo emblemático que a doutora tenha vivido, que tenha marcado a tua trajetória, a tua carreira nessa área da administração pública, algo que sempre te faz pensar que esse é o meu lugar? Fugindo um pouco do direito administrativo, então indo para o direito eleitoral, eu tenho. Uhum. Tenho um caso que foi bem interessante. Eu trabalhava num processo que estava pedindo a cassação do governador do estado. E ali eu era jovem ainda, jovem advogada, tinha 1 ano só de formada, e eu insistia muito dentro do escritório, dizendo assim, olha, eu tenho uma preliminar aqui que a gente tem que colocar, a gente tem que permitir que o candidato a vice também seja obrigado a fazer a sua defesa, né, porque antes era opcional, né, você só chamava o titular do mandato, o prefeito, o governador, o presidente, para se defender, e o vice era opcional. Enfim, e aí ficou essa preliminar lá, todo mundo assim, tá bom, batido, tá bom, mas deixa a preliminar dela ali, né? E aí, enfim, começou o julgamento, vieram 3 votos pela cassação do nosso então cliente. E aí, quando chegou no 4º voto, o tribunal inteiro, aí na verdade, aí a gente, enfim, estava fazendo todo aquele trabalho de entrega de memoriais no tribunal e tal, e aí eu elaborei o memorial e botei lá o primeiro item, a minha preliminarzinha lá em cima, e aí, quando chegou na hora do julgamento, um dos ministros para quem a gente tinha entregue, ele pediu a palavra e falou assim, olha, gente, eu recebi os memoriais aqui no dia de hoje, enfim, e tem uma preliminar aqui que eu acho que está mais do que na hora da gente mudar o entendimento do tribunal e acatar. E aí aquela preliminar foi acatada, foi dito que o candidato a vice, ele tinha direito sim a fazer a sua defesa, o processo inteiro aí foi anulado desde a origem, para permitir a citação do vice, e aí a gente reverteu o jogo, né, de 3-0 voltou para o 0-0, e aí com a defesa do vice, trazendo alguns outros argumentos, depois a gente ganhou o processo no final, e ali então foi uma grande virada de chave na minha carreira, na minha trajetória. E aí, nisso, eu até contei essa história esses dias lá na prefeitura, no encontro de mulheres, né, e o que, assim, o recado, assim, ou o que eu quero dizer com isso é o seguinte,
mesmo sendo jovem advogado, acredite nas suas convicções, no teu estudo, naquilo que você entende que é a melhor interpretação do direito, né? Porque ali naquele momento, às vezes pode parecer uma bobagem, mas bem argumentado, bem trabalhado, aquela peça, bem feita uma boa sustentação oral e conseguindo chamar a atenção dos julgadores para aquele ponto, você pode mudar o jogo totalmente, seja num caso menor, num caso maior, mas que com certeza pode mudar muito a tua carreira, né? Toda a tua trajetória com isso. E é assim que a gente muda a jurisprudência, né? O entendimento dos tribunais muda a todo tempo. Exatamente. Mas só muda se a gente apresentar um olhar diferenciado. A evolução do entendimento, né? A gente não mudou de ideia, né? Evoluiu o entendimento, né? Exato. É bem isso. Olha, acho que não poderia ter exemplo melhor para a gente terminar esse episódio, inspirando a jovem advocacia a acreditar no seu estudo, no seu potencial, naquilo que acredita, a desafiar o que está ali posto como a verdade real, como o que é certo, e se desafiar também, né? Ah, com certeza. Isso, acho que o advogado, ele tem muito disso, né? Aquele que escolhe a advocacia por paixão, por convicção, tem isso, né, de ser muito questionador, de ser estudioso. Então, sim, acho que o jovem advogado tem que acreditar em si mesmo, estudar, ir para cima, porque um processo bem trabalhado por um jovem, por um advogado antigo, não tem diferença nenhuma se você conhece bem e está convicto das suas opiniões. Perfeito. Caterine, quero te agradecer mais uma vez. Acho que agora ficou evidente para as pessoas que estão nos acompanhando o que eu disse lá no começo do quanto eu aprendo quando estou contigo. Acho que o domínio que tens do assunto, a segurança, a forma com que tu traz o tema com tanta facilidade é algo que é muito complexo, que não é tão simples assim como você faz parecer ser, faz com que a gente, mesmo não gostando da área, que é o meu caso, se encante e queira entender mais, conhecer mais, porque o teu trabalho inspira. Então, eu quero te agradecer hoje por ter parado um pouquinho lá de atuar na prática e vir aqui trazer um pouco de todo o teu conhecimento pra gente. Nossa, muito obrigada pelas palavras, fiquei bem feliz, bem emocionada. Para mim foi uma experiência incrível estar aqui, acho que é o primeiro podcast que eu gravo, gostei bastante e... Agora falhou um pouquinho. Sim, a doutora também sempre me ajudou muito no trabalho, sempre eu tive muitas lições com a doutora, então assim, hoje a gente poder estar aqui trocando uma ideia, mesmo sendo essa matéria que tu não gosta muito, mas eu sei que você gosta um pouquinho, assim, foi muito legal, uma experiência muito gratificante. Muito obrigada. Encerramos, então, esse episódio com a percepção de que a nova lei de licitações representa mais do que uma mudança normativa, uma tentativa de transformação na forma como o poder público contrata. 5 anos depois, já é possível identificar avanços importantes, mas também desafios que exigem maturidade, preparo técnico e atuação estratégica por parte dos profissionais do direito. Para a advocacia, esse é um campo que continua se expandindo e que exige cada vez mais especialização, visão prática e compreensão da realidade administrativa. Quero agradecer a doutora Caterine Schreiner por compartilhar sua experiência e suas reflexões sobre esse tema tão relevante. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!